É isso aí, galera. Vamos lá. Emissão de novas cotas de fundos imobiliários. Então, no vídeo de hoje eu estou trazendo algumas emissões que estão ali rolando e tudo mais. E eu quero comentar um pouco sobre o momento atual que a gente está passando. Taxa Selic a 10,50. Qual que é o impacto disso? Como é que a gente pode analisar ali algumas emissões de fundos imobiliários? Beleza? Mas antes de entrar aqui no conteúdo, quero pedir para você dar aquela força marota para o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, aproveita, deixa o seu like. Se você não quiser perder nenhuma novidade, já clica aí no sininho e aproveito para falar que na descrição desse vídeo eu estou deixando alguns links que podem fazer sentido para você. Estou deixando o formulário para inscrição na minha assessoria de investimentos aqui na XP. Estou deixando o link do meu curso completo sobre milhas, renda fixa, investimentos em ações, investimentos internacionais. Estou deixando o link do meu curso de fundos imobiliários e também estou deixando o link da planilha de preço teto de fundos. Galera, vamos lá. Então, separei aqui 4 fundos que estão com esse processo aberto, tá? Peguei o TIGA, peguei o ALZR, XPLG e o HSML. Que fique claro, esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda desses ativos que eu for mencionar, tá? Então, vamos começar aqui no TIGA, beleza? TIGA aí tá fazendo a sua 13ª oferta e o fundo anunciou uma captação de quase 515 milhões de reais, tá? E aí eu vou usar também o Suno Emissões, que daí a gente consegue ter informações aqui bem claras aqui sobre esse processo de emissão. Então a nova cota, ela inicialmente vinha a 122, quase 123 reais, tá? A gente teve uma redução no preço da cota, TIGA aí veio com a emissão a 121,60 e daí a gente estava num preço bastante interessante ali no mercado, tá? Hoje a nova cota ela está num preço mais alto do que o preço de mercado, mas durante o período aqui da subscrição, a gente estava com o preço de mercado acima, tá? Então, quando a gente tem uma emissão num preço abaixo do preço de mercado, isso acaba sendo algo positivo, isso acaba atraindo mais investidores, tá? Então, o objetivo do fundo era captar 593 milhões, a oferta podia chegar até 741, tá? E o montante mínimo era de 29.600 e o fundo conseguiu captar quase 515. Então, cerca de 87% do objetivo ali o fundo conseguiu captar. Então, a gente tinha, de fato, uma oferta num preço abaixo, isso já contando taxa. A taxa era até uma taxa alta, 4,60, minto, 4,80. E o fundo conseguiu fazer uma captação porque a gente estava num preço abaixo do preço de mercado, beleza? Então a gente conseguiu bater quase 100% aqui da oferta, e essa também já era uma oferta que tinha pipeline aprovado, tá? Então ela tinha uma condição aqui bastante interessante, beleza? Então o TIGA conseguiu aí captar cerca de 515, bem próxima ali da meta. A LZR, tá? O ALZR também divulgou o quanto que ele já captou na 7ª emissão de novas cotas. Beleza? A gente já teve aí uma captação de mais ou menos ali 250 milhões de reais. Beleza? O fundo divulgou essa informação na segunda-feira, dia 24. Estou gravando esse vídeo no dia 27, quinta-feira. Então o fundo já conseguiu captar ali cerca de 251 milhões de reais. Vamos descer aqui no Suno Emissões e a gente consegue ver que o fundo aqui conseguiu captar 251, o objetivo era 371, e essa era uma oferta que podia chegar até 743 milhões quase. O fundo captou aí pouco mais de 67%. Essa também foi uma oferta que veio num preço abaixo do preço de mercado. Então, eu lembro quando eu falei numa live sobre a emissão do ALZR, naquela época que eu fiz a live, estava ali em torno de 115 reais. E a nova oferta estava vindo a 107. Então a gente tinha realmente um preço muito abaixo do preço de mercado, estava uma condição bastante oportunística. E além disso também era uma emissão que já tinha um pipeline aprovado. Durante esse processo da emissão, o ALZR fez anúncio de novos investimentos, então ele anunciou a compra de novas participações, beleza? Se não me engano foram 6 participações que ele anunciou a compra, tá? Então a gente já tinha um pipeline aprovado, já tinha movimentação acontecendo, o fundo estava com uma nova cota, já considerando custo de distribuição, uma nova cota abaixo do preço de mercado, então isso acabou sendo bastante oportunístico. Beleza? Então percebam que eu estou falando duas coisas.
preço da cota em relação ao preço de mercado e pipeline, ou seja, se o fundo já tem ali, já deu um indicativo do que ele pretende fazer com esse dinheiro. Quando a oferta ela é para público em geral, geralmente a gente vai ter o pipeline ali definido, já vai ter o prospecto, isso é certo, vai ter o prospecto, e a gente pode ter um pipeline, ou seja, uma indicação dos investimentos que o fundo vai fazer com aquela captação. Pode ser que mude, pode ser que ele incremente, pode ser que ele corte, enfim, mas pelo menos já tem um indicativo do que ele vai fazer com aquele dinheiro. Quando a oferta ela é para investidor profissional, a gente não tem prospecto, dificilmente a gente vai ter prospecto e aí pipeline acaba também não tendo. Então a gente fica um pouco mais às cegas, tá? Mas nada impede a gente ter um prospecto, ter um pipeline já definido com aquela emissão, mesmo que seja para investidor profissional. Então estou pegando aqui dois casos onde a gente conseguiu ter ali uma oferta. Não batemos os 100% do objetivo, mas a gente teve ofertas aqui que se sucederam bem. E perceba, tá? Vou pegar aqui o ALSR de novo. Perceba que cada emissão tem um mínimo para que aquela emissão continue existindo, tá? Então no ALSR o mínimo captado tinha que ser de R$ 1 milhão. Chegando uma cobrança aqui no meio do vídeo, enfim, né? Aquela coisinha, né, de Nubank, né? Aquele e-mail desconhecido, né? Cuidado, tá? Até aproveitando esse desvio aqui, cuidado com esses e-mails assim de cobrança, tá? Sempre olha lá no seu aplicativo para ver se de fato teve alguma cobrança ou não. Nesse caso aqui é fake. No caso aqui do Tigar, galera, a gente tem o mínimo, tá, de quase 30 milhões. Então, se o fundo captasse abaixo disso, essa oferta ela seria cancelada. Então, para uma oferta continuar vigente, o fundo precisa captar pelo menos o mínimo, tá? E aí, se ele bater o objetivo, ele pode ter ali a questão do montante adicional, tá? Que no caso aqui, o Tigar era quase 150 milhões de montante adicional e a oferta podia chegar a 741 milhões de reais. Beleza. Agora, vou trazer dois fundos onde o preço da nova cota tá vindo aí muito acima do preço de mercado, tá? E daí isso acaba atrapalhando bastante esse processo de emissão, tá? Vou começar aqui com o XPLG, tá? O XPLG tá fazendo também emissão de novas cotas, divulgou aí o quanto que ele já conseguiu captar, e aí o XPLG tá mais aqui em cima. E aí, galera, qual que é o ponto? O XPLG, a nova cota tá vindo a 112,53. 112,53. Só que quando a gente olha o XPLG no mercado, no momento que eu estou gravando aqui, por exemplo, abaixo de R$100. E aí? O investidor olha para isso e pensa, poxa, por que eu vou comprar a nova cota se eu posso comprar mais barato no mercado? Então, no mercado, o fundo acaba ficando mais barato. E aí, o que a gente observa? Né? O quanto que o fundo já captou? 1,3 milhão. O objetivo era captar 280, essa é uma oferta voltada para investidor profissional. E aí, a ideia era captar 280, montante mínimo para captar 50 milhões. Perceba que o quanto ele captou bem abaixo do mínimo para que a oferta continue existindo. Então, provavelmente, se esse cenário não mudar, provavelmente essa vai ser uma oferta que vai ser cancelada, porque não foi atingido o mínimo dessa oferta. Beleza? Então, a gente aqui tem um problema. Poxa, uma nova cota num preço acima do preço de mercado. E a mesma coisa a gente pode falar da emissão do HSML. O HSML também está fazendo processo de emissão, tá? Quando ele liberou esse documento aqui no dia 19, tá? Deixa eu ver aqui, ele liberou no dia... Isso foi no dia... Cadê? Dia 19 de junho, tá? O fundo tinha captado ali cerca de 8 milhões de reais. Vamos dar uma olhada aqui também nessa emissão do HSML, tá? O fundo tinha a pretensão ali de captar quase 200 milhões e aí o mínimo, tá, era de quase 25 milhões, o fundo captou 15. Então, bem próximo ali do montante mínimo, tá? De novo, se não bater o montante mínimo, essa também vai ser uma oferta que vai ser cancelada, tá? Então, toda oferta ela vai ter um montante mínimo ali que precisa ser atingido para que aquela oferta continue vigente e vá até o final.
tá? E aí perceba, a gente tem um fundo, a nova cota tá vindo a 97,76, tá? Quando a gente olha no mercado, a gente tem aqui um preço que até subiu, tá? 95,41, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que esse fundo chegou a desvalorizar bastante. Quando essa oferta veio, o fundo já estava num preço abaixo, no mercado já estava num preço abaixo da nova cota. Então, de novo, quando o preço do mercado está abaixo do preço da nova cota, isso acaba não atraindo muito o investidor. E aí é que entra o ponto, tá? Para a gente poder fechar esse vídeo. Quando a gente tem esse movimento de manutenção de Selic num patamar alto, as pessoas acabam migrando, ficando mais na renda fixa. E daí a gente vê desvalorização no IFIX, como a gente tem visto. Curva de juros futuros abriu, Tesouro IPCA acima de IPCA mais 6, e aí a gente vê ali os fundos imobiliários desvalorizando. Então a gente vê facilmente fundos agora com PVP abaixo de 1. Então, poxa, fazer uma emissão nesse processo onde o mercado está com muita volatilidade e em queda, acaba não sendo benéfico. Por quê? O fundo vai ter que tomar ali o patrimonial dele, vai ter o custo da emissão, toda emissão tem um custo, você vai ter o patrimonial mais o custo, e aí o fundo desvalorizando no mercado por conta de toda essa incerteza. É um processo caro e dificilmente o fundo vai conseguir captar ali o que ele precisa por conta do preço de mercado estar em queda, por conta desse mercado estar mais volátil. Tá? Então, a gente deve observar uma redução, e a gente já está observando isso, tá? Uma redução no número de emissões. A gente começou o ano bastante aquecido, falei sobre isso em alguns artigos que eu escrevi ali no mês de março, abril. O mercado estava bastante aquecido, mas aí a gente começou a ter a abertura de juros futuros, Tesouro IPCA pagando acima de IPCA mais 6, e daí as emissões que começaram, a gente vê duas que acabaram rodando bem, outras duas que, enfim, provavelmente vão ser canceladas, e aí, nesse cenário de Selic mais alto, ter ali emissão acaba não sendo muito favorável, porque o fundo provavelmente não vai conseguir captar o que ele precise, enfim, vai acabar gastando energia, se mobilizando, gastando dinheiro, num processo que não vai dar muito certo. Tá? Então, em Selic mais alta, a gente tem uma redução do número de emissões. Quando a Selic começa a cair, a gente já tem uma perspectiva de queda de juros, mercado de renda variável tende a se valorizar, os fundos valorizam, e aí a gente começa a ver uma retomada nesse fluxo de novas emissões de cotas de fundo imobiliário. Beleza? Então, quis trazer esse contraponto, reforço, tá? Esse vídeo não consiste em recomendação de compra ou venda dos ativos mencionados. Perfeito? Espero que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Reforço os pedidos que eu fiz aí no início desse vídeo, deixa o like, se inscreve. Claro, caso você tenha interesse em algum dos conteúdos, é só ir na descrição do vídeo. Beleza? Galera, muito obrigado pela atenção. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.